Abra as Escrituras, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, segunda de Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Segunda de Timóteo, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Queria recomendá-los a quando vocês fizerem devocional de vocês diariamente, você, por exemplo, quando você recebe uma carta de um amigo seu, de um parente, recebe uma carta, você lê a carta por páginas ou você lê a carta completa, inteira? Como é que você faz? Recebeu uma carta, por exemplo, recebeu uma carta com 10 folhas. Você lê uma folha a cada dia? Sim ou não? Como é que você lê? Por quê? Por que você lê inteira? Você quer saber o início, meio e fim. Você quer saber qual é o conteúdo daquela carta. Não adianta você ler só uma página por dia. Por que você lê a Bíblia assim? Uma página por dia. Os que leem. Os que leem. Por que você lê uma página por dia? Porque está lá em capítulo, então a gente só lê um capítulo por dia. Tá legal demais. E aí você perde o sentido exato da carta. Então, o que eu tenho procurado fazer na minha vida devocional eu procuro ler a carta por inteiro, uma cada dia. Então, por exemplo, essa que eu vou ministrar a vocês, segunda carta de Paulo a Timóteo, foi exatamente isto que eu fiz há algum tempo atrás. Leio a carta inteira, faço as observações, anoto. Eu gosto, sou ainda da geração antiga, né? Embora eu tenha os recursos da tecnologia moderna, eu gosto do papelinho. Papel e caneta, que eu faço as anotações, rabisco inteirinha a minha Bíblia, rabisco, coisa que no WhatsApp, nos esses breguetinhos teu aí, não dá para a gente fazer, entendeu? Não dá para fazer. Então, eu admiro aqueles que têm, né? Quero ver só como é que ele vai fazer para anotar agora. Como é que faz para anotar, né, carinha? Só quero ver. Você não vai conseguir fazer como eu faço. Mas tá bom, não tem problema. Mas, enfim, é um mundo moderno, sabe que essa tecnologia moderna, para mim, não é legal, não. Eu não gostei, eu gosto do papelinho. Eu também, sou da geração passada, tá? Mas, então, o que eu procuro fazer é exatamente isso, é ler a carta por completo, entendeu? E, nossa, como isso é bom, como me faz muito bem. E não vou ler a carta todinha hoje de Paulo a Timóteo, não vou ler, são 4 capítulos, poderia até fazê-lo, que aqui está a palavra de Deus, aqui está o ensino da Escritura para todos nós, que é utilíssimo para cada um. Mas eu vou só destacar um texto dessa carta, no capítulo 3, que fala justamente sobre os nossos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, a realidade do tempo moderno. Fala exatamente, vejam a carta escrita há mais de 2000 anos. Dá uma olhada na sua atualidade. Dá uma olhada na atualidade. E tudo que foi escrito para nós, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Este é do capítulo 3, este é o verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quanto da Escritura? Toda. Então, toda a Bíblia, a palavra de Deus, é inspirada por Deus, diz aqui a Escritura. E ela é
Útil para quê? Para o ensino. O que mais? Repreensão. O que mais? Correção. O que mais? Educação na justiça. Agora, com que finalidade? Para quê? Para quê? Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, quem não conhece a palavra de Deus não é habilitado para boa obra. Entendeu? Um diácono que não conhece a Bíblia não é habilitado para boa obra. Um líder de célula que não conhece a Bíblia não é habilitado para boa obra. Um pastor que não conhece a Bíblia não é habilitado para boa obra. Um cristão que não conhece a Bíblia não é habilitado para boa obra. Porque a Escritura foi escrita por nossa causa, para ensinar a gente a viver na justiça, repreender, orientar, mostrar os caminhos da vida e nos capacitar perfeitamente, nos habilitar perfeitamente para toda a boa obra. Esse é o sentido da Escritura, esse é o propósito da Escritura, tanto para mim quanto para você, e é importante você examinar as Escrituras diariamente. Examinar as Escrituras, meditar nas Escrituras e aprender com as Escrituras as verdades que ela ensina para você. Que só assim você será útil, só assim você andará na justiça, só assim você vai se livrar dos pecados que tão de perto nos rodeiam. Aproxime-se na Bíblia e você se afastará do pecado. Aproxime-se do pecado e você se afastará da Bíblia, da palavra de Deus. Sabia? Sabia? Sabia que quando a pessoa não tem fome e sede da palavra, é porque tem fome e sede do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado me afasta da Bíblia, que é a Bíblia que revela a vontade de Deus. Então, toda pessoa que está vivendo amarrado, envolvido no pecado, não ama a Escritura, não ama a palavra. Porque toda vez que vai pegar a Bíblia e ler, a Bíblia vai repreendê-lo, vai exortá-lo, vai dizer, esse não é o caminho. Então, ele prefere se afastar da Bíblia e se ligar ao pecado. Você pode notar. Pessoas que estão escravizadas pelo pecado, estão afastadas das Escrituras. Não amam as Escrituras. Guarda isso no seu coração. A palavra e a oração caminham sempre juntos. É como uma ave nos céus. Para ela voar, precisa de quantas asas? 2. E se der uma asa só para ela? Então você precisa da asa da oração e a asa da palavra. As duas asas. Para você poder voar nas alturas celestiais em Deus, você precisa da oração e da palavra. Não dá para sobreviver só com uma vez, só com uma asa. Vamos aqui. Capítulo 3. Os males e as corrupções dos nossos dias. Porque nós estamos vivendo dias tão difíceis, tão terríveis, não é verdade, pessoal? Cada dia no jornal a gente vê uma notícia de corrupção, desmando, roubo, desordem, imoralidade. Uma coisa louca, louca. Nunca se viu na história da humanidade uma corrupção tão grande como o nosso país brasileiro está oferecendo para a humanidade. Que coisa triste. Para mim, uma vergonha. Eu acabei de chegar nos Estados Unidos agora, como vocês sabem, 2, 3 semanas atrás. Uma tristeza para mim ouvir o que os americanos lá fora pensam da gente. Viramos gozação dos outros, sabia? Triste. País tão bonito, um país com gente tão competente, preciosa, inteligente, né, com uma natureza tão linda, produtiva, e a gente se tornar ponto de chacota lá fora. As pessoas olham para nós e pensam agora, alguma pensa em samba, futebol, mulata e roubo, corrupção. Agora tem mais um adendo. É samba, é carnaval, né? Lembra a gente de carnaval? Carnaval, samba.
que mais? Futebol. Futebol é a paixão brasileira, né? Futebol. Conhece a escalação do time de futebol e não conhece o nome dos 12 discípulos de Jesus. Errei? Estou errado? Ah, tá. Mas conhece a escalação do seu time. Conhece os dias que o time joga, onde joga, com quem joga, qual é o ponto que ele está no campeonato, ganhou de quem, não ganhou, conhece tudo. Briga pelo futebol, dá tiro nos outros, dá facada, xinga, faz piada imoral, safado. Veja o que o apóstolo São Paulo diz há 2000 anos atrás. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, pois os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão jactanciosos, orgulhosos, vaidosos, os homens serão arrogantes, os homens serão blasfemadores, os homens serão desobedientes aos pais, os homens serão ingratos, os homens serão irreverentes. Aqui, quando se fala homens, não é genericamente homem e mulher, tá? Os homens serão desafeiçoados, os homens serão implacáveis, os homens serão caluniadores, os homens serão sem domínio de si, os homens serão cruéis, os homens serão inimigos do bem, os homens serão traidores, os homens serão atrevidos, os homens serão enfatuados, orgulhosos, altivos, os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O que é para fazer? Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, deixa a sua Bíblia aberta, vou fazer alguns comentários com vocês, mas é para você prestar atenção no que eu vou lhe dizer. Esta é a realidade dos nossos dias. Já antevista, profetizada pelo apóstolo São Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, que mostrava o que aconteceria nos dias do fim dos tempos. E ele falava, naturalmente, com convicção, porque era o Espírito Santo que lhe dava essa convicção e essa autoridade para ele advertir e ensinar os cristãos que estavam lá em Éfeso, e esta carta, quando foi escrita, foi dentro do contexto do pastoreio de Timóteo na igreja de Éfeso. Um jovem discípulo de Jesus, gerado pelo apóstolo São Paulo, e um dos mais amigos e companheiros do ministério do apóstolo São Paulo, que lhe trouxe muita honra, porque era alguém sério, comprometido com a justiça, com a verdade, acima de tudo com a lealdade, com a fidelidade, com o amor, com a paixão. Daí Deus o colocou na liderança da igreja lá na região de Éfeso. Então, o que o apóstolo São Paulo está querendo mostrar para nós é o seguinte: os sinais todos estão diante de nós, e são sinais visíveis e eloquentes, esses que nós temos à nossa vista nos nossos dias. E nós, como cristãos, estamos em meio a estas situações. Jesus disse assim: Pai, rogo por eles, oro por eles. Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, do mal, que tu os preserves. Eles estão no mundo,
mas eles não são do mundo, Pai. Eles estão inseridos lá, mas eles não vão repetir os mesmos feitos, as mesmas obras daqueles que estão colocados no mundo, debaixo do domínio, autoridade, escravidão, de todo o principado e potestade, dirigida, coordenada, administrada por Satanás e seu império de morte. Então, o apóstolo São Paulo está advertindo aos cristãos que estavam lá na cidade de Éfeso sobre as questões pertinentes ao mundo em que eles viviam. Se você ler as cartas do apóstolo São Paulo no Novo Testamento e apreciar o carinho, o amor e a preocupação que ele tinha com os cristãos, você vai ficar realmente animado em saber que Paulo era um homem, era um pastor, era um líder do rebanho de Deus, que tinha consciência da necessidade das ovelhas e que tinha consciência da responsabilidade que ele tinha para com as ovelhas, de orientá-las, de ajudá-las, admoestá-las, preservá-las do envolvimento com o pecado e com a injustiça. Paulo era alguém que, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma, no ano, aproximadamente, anos 67. E ele, na prisão lá em Roma, ele escrevia apaixonadamente para esses cristãos daqueles dias, que se eles não tivessem alguém que lhes advertisse, que lhes ensinassem, muitos deles correriam o risco de se perderem no meio da corrupção, da miséria e da maldade, que naqueles dias também era enorme, campeava da mesma sorte. Então, Paulo olha e adverte, olha e previne. Na prisão, debaixo do comando, que estava Roma, o Império Romano de Nero, que maldosamente e criminosamente perseguiu os cristãos e que tinha prazer enorme em vê-los entregues para serem mortos pelos leões, mortos pelos gladiadores ao fio da espada, entregues a toda a sorte de penalidades que os destruíam, que os aniquilavam, que os matavam. Porém, permaneceram muitos e muitos e muitos fiéis diante de toda a situação e do perigo que eles passavam. Eu queria só mostrar para vocês hoje que, em meio a toda esta realidade que o apóstolo São Paulo fala, ele diz assim: olha, pessoal, vejam vocês uma coisa. Saibam vocês que vocês estarão colocados, como eu, no meio de situações muito difíceis e adversas. Capítulo 1, no verso 15, agora da mesma carta de Paulo a Timóteo, 1,15, Paulo diz assim: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Quantos abandonaram? Todos da Ásia. Ásia são aquelas, lembra que eu preguei aqui semana passada sobre as 7 cartas de amor às igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse? Então, veja bem, todo aquele grupo de pessoas que formavam aquelas igrejas, 7, não eram só 7, eram muito mais de 7 na Ásia, mas às 7 igrejas o Espírito Santo dirigiu a palavra. Mas Paulo está dizendo que todos os chamados cristãos da Ásia o abandonaram. Para você pensar um pouquinho. Todos os cristãos que estavam reunidos naquelas igrejas da Ásia abandonaram Paulo, que estava preso agora em Roma, debaixo dos mais terríveis, as mais terríveis sanções, pelos soldados romanos. Todos abandonaram. Quantos abandonaram? Todos. Então, só dizer uma coisa para você, enquanto eu li isso aqui, eu pensava: Senhor, não ficarei de nenhum modo assustado.
se um dia todos da comunidade da graça me abandonarem? Você é candidato a me abandonar. O que você acha? Vamos para frente. No verso 15. Dentre eles, quem é? Fígelo e Hermógenes. Agora vamos os nomes. Está aqui, ó, verso de número 15. Dentre eles, Fígelo e Hermógenes. Verso 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então, no meio dos que abandonam, tem gente muito fiel, gente muito séria, comprometida. Verso 18. Que o Senhor me conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços ele, Onesífero, me prestou em Éfeso. Ouviram? Todos me abandonaram. Fígelo e Hermógenes também. Mas teve um homem no meio desse grupo, Onesífero. Este não. Este foi fiel a mim. Estava eu preso em Roma, ele veio cuidar de mim, veio até mim, veio trazer para mim, talvez, agasalhos, um alimento, veio me dar uma palavra de consolo, de ajuda, veio estar comigo. No capítulo número 2, agora 2, no verso de número 20, o apóstolo São Paulo diz assim, olha, ora, numa grande casa há somente utensílios de ouro e de prata. Não há também, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Então, Paulo está dizendo, numa casa tem vários tipos de utensílios, uns para honra, outros para desonra, uns para a glória, outros para a maldição, uns que são comprometidos com uma vida de justiça e santidade, aptos para serem purificados, e está voltado para um compromisso de uma vida de santidade, de justiça, diz Paulo. Esses estão sendo preparados para toda boa obra, estão aptos, preparados para toda boa obra, gente comprometida. Então, numa casa, tem utensílios de honra e outros de desonra. Então, eu não me iludo, como pastor que sou de vocês, eu não me iludo aqui que eu estou diante de um auditório que tem vasos de honra e de desonra. Eu não me iludo que tenho aqui utensílios de prata e de ouro, mas que tenho utensílios de madeira e de barro. Fui eu que disse isso? Não, é a Escritura Sagrada. Sabe para quê? Para a gente não achar que está todo mundo perfeitinho, está todo mundo legalzinho, só porque frequenta as reuniões aqui, né, ao domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, tal, obreiro da igreja, pastor, missionário, sei o que for, está tudo certinho. Não está. Não está. Não está nos senhores. Muitos de vocês precisam ainda nascer de novo. Muitos de vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Muitos de vocês precisam sentir nojo pelo pecado. Muitos de vocês precisam sentir nojo pelo pecado. Senão, não herdarão o reino dos céus. Senão, mas eu frequento as reuniões, eu até sou dizimista. E daí? Pelo menos nem dizimista devia ser. Que não é pelo fato de ser dizimista que você vai entrar no reino dos céus. É pelo fato de você ser santo que você herdará o reino dos céus.
Pensa que compra Deus, que agora com esse cristianismo utilitário, mercantil que tem por aí no mercado, então a gente compra Deus, dá uma oferta boa, e ele está tudo feitinho. Aí critica a Igreja Católica com como é que chamava? Indulgência papal. Com as vendia a indulgência, estava perdoado. O cara era safado, era canalha, não prestava, era criminoso, era bandido, mas a Igreja Católica vendia as indulgências papais famosas e o cara comprava indulgência papal e achava que estava no reino de Deus. Assim, hoje em dia também é igual. Só que agora mudou, não é mais indulgência. Agora é o seguinte, você entra na fila, dá uma boa oferta, e aí você já está perdoado de todos os seus pecados e você está livre do inferno. Não está, não, senhores. Não está, não, senhores. Se você não se arrepender e não experimentar a mudança de mente e coração, que se chama novo nascimento, você não entra no reino dos céus. Você não vai entrar no reino dos céus. Não tem jeito, tá? Por isso Paulo diz assim, está vendo? Muitos destes que me abandonaram, estes são vasos para desonra. Gente que está dentro das nossas congregações e comunidades que não tem compromisso com a santidade e com a justiça. Que não tem compromisso com a verdade e com a probidade. Que não tem compromisso com o amor e com o serviço. Não tem compromisso. Aí, então, veja, tem mais. Dá uma olhadinha a mais. Quer ver uma coisa aqui? Capítulo 4 agora, capítulo 4, verso 14. Veja lá. 4,14, 2 Timóteo. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Verso 15. Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então você vai conhecer esses vasos de rebelião, de maldição, porque são insubmissos, rebeldes. Diz Paulo, guarda-te deste fulano, porque esse latoeiro causou-me muitos males. Vocês estão vendo que dentro da igreja tem gente assim? Você acha que mudou hoje? Você acha que a realidade dos nossos dias mudou, pessoal? Fala para mim. Vocês têm essa noção? Vocês pensam que... Porque chegou aqui, está na igreja, sentadinho com você, do seu lado, na sua frente, atrás, está todo mundo perfeitinho? Está nada, pessoal. Deus permite muitos estarem aqui porque precisam se arrepender. Este é o melhor lugar para eles encontrarem o amor que os perdoa, o amor que os ajuda a serem transformados. Por isso que nós existimos. A gente existe como cristão, não é para condenar as pessoas, não é para condenar ninguém, é para amar e servir as pessoas. Porque tem muita gente no nosso meio que não entra no reino dos céus, como o latoeiro que causou muitos males. Gente que trouxe prejuízo enorme para o apóstolo São Paulo. E ele sentia as dores no coração por ver a atitude daquele grupo de pessoas. Veja o verso 16 do capítulo 4. Paulo está dizendo, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, o que aconteceu? Todos me, que isto não lhe seja posto em conta. Todos me. Agora imagina um pastor da igreja dizer, eu estava preso, estava passando por lutas, crises, estava ali me defendendo das acusações mentirosas que eram feitas contra mim, e não teve ninguém que ficasse do meu lado. Oi, tudo bem? Bom dia. Você está bom? Você está vivo? Só o grupo daqui que está vivo. E lá de cima está vivo? Tá. Opa, ressuscitou! Agora, quer ver um pouquinho mais? Tem mais uma coisinha para vocês. Olha, quer ver uma coisa fantástica? Ó, tem uma cartinha aqui, uma cartinha pequenininha, de Paulo a Filemon. Uma hora dessa eu vou falar sobre essa experiência. Fantástico. Quer ver? Paulo escreve, quer ver? Onde é que está aqui?
verso 24. Esse é um capítulo só de Filemão, verso 24. Então, Paulo começa a falar sobre os companheiros dele, do ministério, os irmãos que ajudaram, estiveram com ele, que teve gente também que estava junto. Fica tranquilo que tinha gente fiel também, leal. Agora, veja aqui, verso 24 diz assim, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, eles eram meus? Eram meus? Guarda bem o nome dessa turma. E veja, anota o nome de Demas. Não é Dema, que tem o Dema, né, que é o nosso Dema, que hoje não veio, tá no sul. Né? Não é o Dema, é o Demas. Tá? Agora, quer ver uma coisa? Dá uma olhada só, que loucura. Agora, volto para a 2 de Timóteo, capítulo 4 agora. Então, Paulo escreve a Filemão dizendo que Demas era seu cooperador. Quer ver uma coisa? Capítulo 4, verso 10. Porque Demas, vamos ler todos juntos? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Amou o presente século. Companheiro de Paulo. Veja só, hein, Deus dete. Companheiro de Paulo, estava junto com Paulo, cooperando, ajudando, servindo. Daqui a pouco vira as costas por ter amado o presente século. O que é amar o presente século? É amar todas os benefícios que o século oferece para as pessoas. Amou o seu carro novo mais do que a justiça e a verdade. Amou mais a vizinha da sua casa do que a sua própria esposa. Oi. Amou mais o emprego do outro do que valorizou o seu. Amou mais o seu descompromisso com o reino de Deus do que com o compromisso de serviço e de vida dedicada ao Senhor. Amou mais ao mundo sem Deus, seus valores, suas riquezas, seu conforto, seu dinheiro, sua glória, seu poder. Isto é amar mais o presente século. E ele dedicou a sua vida aos valores do presente século. O que para vocês é mais importante? É andar na verdade ou andar na prosperidade? Tem gente que para andar na prosperidade não importa mentir. Mente no imposto de renda, mente na prestação da nota fiscal, mente o tempo inteirinho. Isso é amar o presente século. E gente assim é gente que mostra que a sua responsabilidade, que o seu compromisso primeiro não é com o Senhor, mas é com o seu ventre, é consigo mesmo, é com seus benefícios pessoais. Ele está interessado no que ele tem, não naquilo que ele vai ser. Então, eu peguei alguns nomes, depois se você quiser anotar, alguns nomes que me trouxeram tanta tristeza. Fígelo e Hermógenes abandonaram Paulo. Himeneu e Fileto se desviaram da verdade. Quer ver? Capítulo 2, verso 17. Quer ver? 2,17. Está lá. Ó. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Estes se desviaram da verdade. E me abandonaram. Himeneu e Fileto, Fígelo e Hermógenes. Quem mais? Alexandre, o latoeiro, Demas. Pelo menos são 8 aqui que eu anotei, né? 8 que eu anotei no meu papelinho aqui. Agora, tem um exemplo aqui que quero deixar com vocês para a gente encerrar. Capítulo 2, versos 19
19? Veja aqui, capítulo 2, verso 19. Olha lá. Capítulo 2. Desculpa, é de Filipenses. Filipenses, volta um pouquinho só. Filipenses, capítulo 2, verso 19. 2:19. Veja só que testemunho maravilhoso. Dá uma olhada. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Paulo está dizendo, Timóteo cuida de vocês, ama vocês, cuida dos interesses de vocês. Ele não é alguém, não é um pastor, um líder que tira do povo, mas é aquele que acrescenta ao povo, que cuida do povo, que ama o povo, que dá vida pelo povo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Busca o que é seu. Pessoas que só têm interesse nas suas glórias pessoais e conquistas. Gostam de ocupar sempre os melhores e mais importantes lugares. Gostam de ser reconhecidos por serem muito importantes. E o verso 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Como alguém que serviu como filho ao Pai, deu a vida, cuidou do rebanho, trabalhou comigo, me ajudou a cuidar das pessoas, não visou o benefício do seu ventre, não visou tirar nada de ninguém, acrescentou às pessoas. Agora, quer ver? Verso 25. Olha que fantástico esse exemplo. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que ele havia adoecido. Com efeito, adoeceu mortalmente. Quem que adoeceu mortalmente? Epafrodito. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Olha o exemplo de um discípulo de Jesus fiel. Na sua limitação física também, estava doente Epafrodito. Este é alguém que fielmente trabalhou ao lado de Paulo para cuidar bem do rebanho, para dar vida pelas pessoas, para amar e servir as pessoas. E dizia Paulo, ele supriu as minhas necessidades para convosco. Quer dizer, eu não tive condição de ir até vocês, porque eu estava preso, mas ele foi no meu lugar. Mesmo estando enfermo, doente, a ponto de até dar a sua própria vida. Não se preocupou com a sua enfermidade, com a sua doença, ele se preocupou em servir e amar e honrar as pessoas. Este é o cristianismo que eu creio. Este é o cristianismo que eu prego. Este é o cristianismo que ao longo da minha vida eu tenho ensinado às pessoas. 50 anos ensinando a mesma coisa. Vocês pegarem os meus sermões, que às vezes aparecem no material da Comunidade da Graça, aí, né, da internet, vocês vão ver. Há 50 anos atrás que eu falo, e ensino exatamente isso que eu ensino para vocês hoje. Porque eu creio que esta é a base do cristianismo. Cristianismo que não tem integridade não é cristianismo. Cristianismo que não tem santidade não é cristianismo. Cristianismo que não tem honra não é cristianismo. Cristianismo que tem traição não é cristianismo. Cristianismo que tem mentira não é cristianismo. Cristianismo que tem falsidade não é cristianismo.
Cristianismo que está mais preocupado com seus benefícios pessoais não é cristianismo. Cristianismo cujas pessoas buscam os primeiros lugares, as maiores honras, os maiores títulos, o grande poder, não é cristianismo. Que cristianismo é serviço, é entrega, é doação, a ponto de nós oferecermos a própria vida, de dar a sua própria vida, de oferecer o que de melhor tem em sua vida. Muitas vezes as pessoas me dizem: Carlos Alberto, quando é que você vai se aposentar? Daqui a 50 anos. Que aposentadoria no reino de Deus não existe. Quando é que eu vou me aposentar, deixar de ser cristão, deixar de cuidar de vocês? Quando é que eu vou fazer isto? Mas nunca. Vou estar no caixão com a mãozinha de fora e falo: cuida dele. Cuida dela. Ame esse. Entendeu? Como é que é? Não faço assim, não, entendeu? Vocês vão lembrar disso naquele dia. Daqui a 50 anos vocês vão lembrar disso. Vão lembrar. Entendeu? Está lá dizendo a mesma coisa. Né? Alguém que amou a Jesus e que honrou vocês. Alguém que amou Jesus e honrou vocês. Alguém que sempre quis cuidar bem do rebanho. Alguém que quis sempre dar a vida pelo rebanho. Carlos Alberto, vai aproveitar agora. Vai fazer 73 agora, mês que vem. Opa, mês que vem é 73, pessoal. Depois a gente fala sobre isso. Então. Mas olha, vá passear. Vá descansar. Pega a Sueli, que está tão bonitona, jovenzinha, de 30 e poucos anos agora. Dá uma olhada na gatinha, Maravilha. Forte sério. Não está não, pessoal? Forte sério. Vamos dar um abraço nela, vamos? Vamos dar um abraço nela? Entendeu o que é? Pega a menina e saia. Eu disse: puxa, eu gostaria. Mas se eu sair, vou ficar ligado com vocês. Fica pensando em vocês. Se bem que vocês estarão sempre bem cuidados. Esses pastores que estiveram aqui me ajudam a cuidar bem de vocês. Osmar me ajuda a cuidar muito bem de vocês. Ronaldo, meu filho, me ajuda a cuidar bem de vocês. Você viu ele lá em Israel? Eu estou trabalhando aqui. Bom, deixa isso quieto. Você viu ele lá em Israel? Até gravou um sermão, uma pregação lá em Israel. E vocês viram o que mais foi com ele? A Elisete. A Elisete. Os caras forgados na minha casa, viu? Tudo forgado. Mas merece. Então está lá o Ronaldo, com um grupo que ele levou de 40 e poucos. Está lá ele coordenando o grupo todo em Israel. Ele está muito satisfeito, foi uma experiência linda, né? O Senhor deu para ele. E a Elisete foi junto. Foi presente que nós demos para ela, com gratidão por sua vida e sua fidelidade. Elisete está como minha filha há 40 e tantos anos. Né? 43 anos, e não desistiu de nós, né, bem? 43 anos. Eu fiz questão de dar de presente para ela. Né? Ela é muito folgada, eu quero dizer para vocês. Eu dei de presente para ela. Presente por gratidão. Gratidão a alguém que sempre me honrou. A mim, Sueli, minha casa, meus filhos e a vocês. Então, sabe, queridos, vou encerrar. Vem tomar ceia. Hoje a mensagem que deixei no coração de vocês é esta: cuidar bem de vocês. Segundo, fiquem perto de mim. Terceiro, não repitam a história de Demas, que por ter amado o presente século, abandonou Paulo. Nem de Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males. Quando você fala mal do seu pastor, critica, não ajuda, você produz males. Não faça isso. Não faça isso. Estimule, ajude, se aproxime, dê a mão, sinta as dores. Ainda mais quando vocês encontram um pastor que ama vocês, mais do que qualquer posição, dinheiro, honra, ou qualquer outro título. Pastores que amam vocês e dão a vida por vocês. Amo você.